Shalom, shalom. Um bom dia. Vamos iniciar orando. Pai, nós queremos louvar o Teu nome. Queremos Te agradecer pelas Tuas maravilhas, por este dia, por tudo que isso é e pelo que o Senhor faz. Nós queremos Te honrar nesta manhã, dar o nosso primeiro momento contigo, louvando o Teu nome, ouvindo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A pergunta que fazemos nessa manhã é: Deus faz perguntas? Deus já fez alguma pergunta para você? Você já tem ouvido Deus fazer alguma pergunta? Então olha só o que nós podemos extrair da palavra. Quando Deus, em Isaías 43, verso 18 e 19, ele faz uma pergunta. Ele diz: porventura não a percebeis? Então Deus está perguntando se nós não paramos para perceber, para observar algumas coisas que ele faz. Lá em Isaías 43, 19, ele diz, né? Eis que faço uma coisa nova, agora sai a luz. Porventura não a percebeis? Ou seja, algo óbvio que está acontecendo, tão evidente, tão normal, tão claro, você percebe? Ele também pergunta em Amós 3:3: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Ou seja, a resposta ele deixa para que a gente pense e responda. Como que pode ser duas pessoas que têm pensamentos opostos estarem juntas, estarem unidas? A resposta óbvia é não. E assim nós vamos percorrendo e vendo as perguntas que Deus faz ao longo da sua palavra. A gente pensa, Deus só responde perguntas. A gente faz perguntas para Ele, a gente pede e mais cedo ou mais tarde Ele acaba respondendo. Mas Ele também faz perguntas. Deus também se manifesta. Em Isaías 40, 21, Ele diz: porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ou seja, Deus está fazendo aqui uma grande e veemente pergunta. Você não atentou para os fundamentos da terra? Então pode ser que no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente possa ser perguntado por Deus sobre alguma coisa. Será que Deus não para perguntar, por exemplo, você está indo na direção certa? Você está seguindo a minha palavra? Você está realmente me ouvindo? Pode ser perguntas que Deus está fazendo para a gente hoje. Vale a pena você fazer o que está fazendo? Você vai colher o resultado que eu espero? Você está seguindo no meu objetivo? Perguntas de Deus que nós devemos parar e tentar analisar e responder. Marcos 4:13, ele pergunta: não percebeis esta parábola? Jesus perguntando: como, pois, entendereis todas as parábolas? Então Jesus questiona os discípulos ali: mas eu faço uma parábola aqui tão simples, uma comparação tão simples, e vocês não percebem? Não compreendem? Então como que vocês vão compreender todas as outras? Ou seja, como vocês vão entender o que eu estou falando? Porque eu só falo quase que por parábolas. Em Atos 7:50, ele diz: porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Em determinado momento Deus fica, ele parece que dá um basta, ele para. Quando Jó estava ali, né, passando por toda aquela fase, aquele tratamento, aquela situação difícil, e ele questiona muita coisa. E de repente Deus começa a fazer perguntas para Jó.
perguntas básicas, né? Mas em Provérbios 8:1 diz: não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? Ou seja, a sabedoria, ela tem a voz, ela fala, e eu estou dando ouvidos a essa sabedoria? Olha só a pergunta que Deus fez para Jó, em Jó 12:11. Porventura o ouvido não provará as palavras como o paladar prova as comidas? Ou seja, será que você não sabe que o que eu falo tem um paladar, tem um sabor tão agradável do que uma comida que você come? As minhas palavras são doces como mel, são suaves. Jó 4:21. Porventura não passa com eles a sua excelência, morrem, mas sem sabedoria? Ou seja, Deus está perguntando para Jó: você não sabe que aquelas pessoas, eles acabam morrendo e não entenderam nada da vida? E é assim que Deus vai fazendo perguntas. Em Provérbios 22:20, ele pergunta: porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento? Ou seja, se eu fiz tudo isso, se eu escrevi tudo isso, você não percebe? Em Jeremias 7:17, porventura não vês tu o que anda fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Falando com Jeremias. Jeremias é aquele que recebeu muitas perguntas de Deus. Jeremias, desce a casa do oleiro. O que você vê? Ah, eu vejo isso. Então é por isso que eu estou fazendo isso, assim, assim. Então, leva para que a gente possa ver no natural, para que a gente possa entender no espiritual. Porque, na verdade, as coisas espirituais acontecem primeiro, antes das coisas naturais. Mas Deus quer que a gente perceba as coisas espirituais, e para isso ele nos leva pelo natural. Em Jeremias 23:23 ele pergunta: porventura sou eu Deus de perto? Diz o Senhor, e não também Deus de longe? Questionando a Jeremias. Em Tiago 2:7, porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Deus fazendo perguntas o tempo todo. Em Tiago 2:6, mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Em todo tempo Deus está questionando. Então eu quero nessa manhã um pouco assim parar e pensar com você, meditar. Quais perguntas Deus faria para mim nessa manhã? O que Ele teria para me dizer nesta manhã se Ele fosse me perguntar algo? Você já pode pensar, mais ou menos idealizar aquilo que Deus teria interesse em saber e fazer uma pergunta. E é óbvio que quando Deus faz uma pergunta, nem sempre Ele quer a resposta. Ele quer que a gente pense no que nós estamos ouvindo e que a gente medite e que a gente faça uma análise e que a gente oportunamente mude o rumo das coisas, mude a direção. Então, eu quero nessa manhã orar com você, orar sobre o nosso dia a dia, o que estamos vivendo, o que estamos no dia a dia nosso, o que estamos fazendo. Será que Deus teria uma pergunta para mim hoje? Será que Deus perguntaria: o que você está fazendo? Porventura tem eu prazer? Ele pergunta: porventura tem eu prazer na morte do ímpio? Ele fez essa pergunta. E várias outras nós vamos ouvir ao longo da palavra, quando estamos lendo a Bíblia. Então vamos orar nessa manhã e vamos falar com Deus. Pai,
qualquer que seja, Deus, a pergunta que tu tenhas para nós nessa manhã, nós estamos prontos a te ouvir. Pode ser que nós precisemos, ó Deus, de atentar para algo que não estamos atentando. Pode ser que a nossa vida está tão automática, tão mecânica, que o Senhor quer dar uma parada e quer falar conosco. E nós, ó Deus, te damos esta oportunidade, esse direito de nos parar e de falar conosco e perguntar aquilo que o Senhor tem o desejo, tiver o desejo. Nós paramos nesta manhã para isso. Nós oramos a Ti, Pai, clamando pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, clamando, ó Deus, por tudo que fazemos, ó Deus, na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós queremos, ó Deus, uma participação Tua. Queremos um envolvimento Teu. E queremos ouvir, sim. Se estamos, ó Deus, numa direção diferente, fazendo algo diferente, algo que não é aquilo que o Senhor deseja, fale conosco. Tu perguntaste para Paulo no caminho de Damasco, quando ele caiu cego: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tu fizeste essa pergunta. Essa pergunta mudou a vida de Paulo. Mudou a vida completamente. Ali ele foi marcado quando ele ouviu tua voz fazendo essa pergunta a ele. Nessa manhã, pergunte-nos, ó Pai. Faça, ó Deus, as tuas indagações. Nós queremos, sim, receber o mesmo que Paulo recebeu. Após a pergunta, uma direção e uma unção nova. E nós estaremos, ó Deus, cada dia mais próximos de Ti, alegres, felizes, por ter, ó Deus, o Senhor agindo em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Tenha um bom dia, um dia maravilhoso, na presença do Deus Altíssimo.